Olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade. O canal que eu criei pensando em vocês, com o intuito de dividir meus aprendizados e estudos sobre a felicidade e várias áreas que influenciam a felicidade, com o objetivo de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Gente, então tô aqui na área, vim hoje aqui para gravar um vídeo para vocês, tá? Para dividir um assunto que eu acho muito importante com toda a humanidade, com toda a população da Terra, população terráquea, né? Gente, o vídeo que eu vim gravar hoje é um vídeo sobre espiritualidade, tá? O assunto é sobre espiritualidade. São várias áreas que eu estou dividindo agora o canal, né? Enfim, né? Tem várias áreas que falam sobre felicidade, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre espiritualidade, sobre várias áreas que influenciam futuramente sobre dinheiro. São várias áreas que eu vou fazer aqui no canal para falar sobre várias áreas que influenciam a nossa felicidade, né? E bom, o assunto que eu vim falar hoje é sobre espiritualidade, que é um dos assuntos que eu tenho bastante bagagem, bastante conhecimento, né? Então, o assunto que eu tenho mais conhecimento de todos é sobre a área de espiritualidade, né? Esse que é o ponto que eu estudo que eu estudo desde de adolescente. Então, tem a espiritualidade, um assunto muito desenvolvido, que eu gosto desse assunto. A área de saúde também é uma coisa que desde adolescente eu também estudo bastante. E mais recentemente, né, de uns 20 anos para cá, de 2006 para cá, meu estudo se aprofundou bastante sobre a felicidade, justamente para dividir com vocês esses aprendizados sobre a felicidade, para ajudar vocês durante o período de transição planetária, que inclusive já está rolando já, né? Então, agora chega a hora de começar a ajudar vocês com tudo que eu venho estudando há 20 anos e com a metodologia que eu desenvolvi há 20 anos para ajudar as pessoas a se tornarem cada vez mais felizes e ajudar na elevação da frequência das próprias pessoas, da própria vibração, para ajudar nessa transição planetária, né? Então, o meu estudo sobre a felicidade veio com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas que eu puder, né? O meu objetivo era a humanidade inteira, né? O planeta inteiro, para ajudar a todo mundo a se tornar mais feliz nesse momento de transição planetária. Então agora acho que está chegando a hora de eu começar a dividir tudo que eu tenho para vocês, né? Então, bom, felicidade é outro assunto que eu tenho bastante profundidade, e junto com isso também outro assunto que eu tenho bastante profundidade também, que eu estudo no mesmo tempo, há 20 anos também, desde 2006, é sobre a transição planetária, né? Que é um assunto que eu estudo bastante e venho me preparando justamente para isso, para ajudar nesse momento de transição planetária. Então, o vídeo de hoje é sobre um assunto que assim, tá nesses assuntos que eu gosto bastante, de espiritualidade, que é a transição planetária, que eu estudo desde há 20 anos, né? Sempre estou aprendendo mais, ampliando minha visão, meu conhecimento, meu discernimento sobre tudo, né? E, bom, é isso, né? Tô longe de saber tudo, também já tô longe de saber pouco, que já sei um nível, sei lá, talvez intermediário, talvez avançado, né? Mas a gente sempre está aprendendo um monte de coisa, tem muita coisa para aprender, sempre, né? Bom, então, gente, vamos lá. O vídeo de hoje, qual que é o assunto do vídeo de hoje? É o tema que vocês vão ver aqui no título, né? Flash solar, que é também chamado de um evento, e também eu estou associando com esse asteroide barra nave, que estão falando que está chegando próximo da Terra, que é o 3I Atlas. Está todo mundo comentando agora, né? Qual é a relação desse tudo, do flash solar, que a gente ouve falar bastante sobre flash solar, né? Que também é chamado de um evento, e agora o 3I Atlas, e a relação disso tudo com a nossa felicidade, tá? Então, os vídeos que eu trouxe aqui, sempre sobre espiritualidade, sempre são com o propósito de trazer mais informação, mais conhecimento para ampliar a nossa visão, sempre no que se refere à felicidade. Então, esse canal, o ponto central desse canal é a felicidade. Então, todos os assuntos que eu for falar, de várias áreas da vida, são que influenciam na nossa felicidade, tá? Então, tudo que eu for trazendo aqui é sempre coisas que eu acho que podem ampliar a consciência, e que essa ampliação de consciência vai fazer com que a gente consiga compreender melhor as coisas, e compreendendo melhor as coisas, a gente entenda mais as coisas e se torne mais feliz também, né? E falando da espiritualidade, tudo que eu vier trazer aqui sobre espiritualidade é sempre para ampliar a compreensão de vida, e aí essa ampliação da compreensão de vida aumenta nosso nível de compreensão de vida, de viver a vida e de felicidade, tá? Então esse é o assunto de hoje. Vou falar agora para vocês sobre essa questão do flash solar, o evento, esse asteroide 3I Atlas e a relação com a nossa felicidade. Beleza, gente? Então é isso aí, vamos lá! Bom, é o seguinte, eu venho estudando sobre a transição planetária faz muito tempo,
E a minha visão sobre a transição planetária, o que é? O que eu acredito, né? Porque eu não estou aqui fora do cosmos, aqui, na galáxia, no universo aqui, com a visão lá de cima, vendo tudo para poder falar. Não, eu estou aqui com vocês aqui de baixo, vivendo a vida aqui humana, e tentando entender o que acontece no processo todo, né? O que a gente recebe de informação, né? As coisas que a gente recebe de informação há muito tempo, né? Que várias civilizações já passaram e que já comentaram há muito tempo atrás e tal. Enfim, então eu fico tentando entender as coisas que a gente está vivenciando para entender esse período que a gente está vivenciando, que é o período que a gente chama de transição planetária, vamos dizer assim, né? Que é essa mudança de ciclo, essa mudança de civilizações, essa mudança de fases, né? Que a gente está deixando uma fase para trás, que a Terra está deixando uma fase para trás para entrar numa nova fase, né? E bom, uma coisa que eu acho que é o seguinte, uma coisa que eu tenho essa visão, é uma visão que eu tenho hoje, que ela pode ir mudando conforme vai passando o tempo, mas é o que eu acredito hoje, né? Eu não posso afirmar nada, então eu só acredito. É que a Terra ela faz um movimento, como a gente aprendeu na escola, que eu nem estou falando se está certo ou está errado, né? Mas que a gente tem um Sol no nosso sistema solar e o nosso planeta Terra e vários planetinhas ficam girando em torno do Sol, né? Então esse movimento de vários planetas girarem em torno do Sol, ele também acontece numa proporção maior. Na galáxia, é como se nosso sistema fosse um planetinha e que fica girando em torno do Sol central, do Sol maior. Então o nosso sistema fica girando em torno do Sol maior, né? De tempos em tempos ele fica girando em torno do Sol maior, né? Do Sol central da galáxia. Então o nosso sistema se tornaria como se fosse um planetinha girando em torno do Sol central. Bom, e o que acontece? Nessa história do nosso sistema dar uma volta em torno do Sol central, né? Eu acredito que isso dizem que tem um tempo para fazer isso, né? A cada 26 mil anos a gente faz uma volta completa, é mais ou menos assim, em números gerais, assim, né? A gente faz uma volta completa em torno desse Sol central e tudo mais, né? E aí toda vez que a gente vai chegando próximo desse Sol central, parece que tem algum momento dessa volta que a gente fica mais próximo dele. Uma hora a gente fica distante, eu não sei se é um círculo ou se é uma coisa quase circular, mas não é circular completo. Sei lá, parece que chega algum momento que a gente fica mais próximo dele, né? O que eu ouço falar, não sei se é muito isso também ou não, mas enfim. Aí o que fala-se que agora a gente está finalizando esse ciclo de 26 mil anos. E como a gente está finalizando esse ciclo, de algum momento ele vai chegando mais próximo desse Sol central, e quando ele chega próximo do Sol central, a gente começa a sofrer interferência energética desse Sol central, que eles chamam de cinturão de fótons também, né? Que a gente vai chegando próximo ao cinturão de fótons, que é mais próximo desse Sol, e quando a gente chega mais próximo dele, a gente começa a receber essa irradiação desse Sol central, essa energia desse Sol central. E aí, quando a gente começa a chegar próximo dele, completando esse ciclo de 26 mil anos, que é uma volta completa em torno dele, né? A gente começa a receber essa descarga dele, e quando começa a receber essa descarga dele, a gente começa o quê? Começa a aumentar a frequência da Terra, a energia da Terra, e ela começa a subir para outras dimensões, e começa a evoluir para outras dimensões, de terceira para quarta, para quinta, para sexta, para sétima, para oitava, e assim vai indo, vai subindo dimensões. E agora a Terra está subindo de terceira para quarta, para quinta dimensão, né? E, bom, quando a gente vai chegando próximo, então, desse completar esse ciclo, né, que é uma volta completa, algumas coisas vão acontecendo, e não sei se são coincidências ou são programações, não são só coisas cíclicas, mas dizem que também tem Nibiru, que é um planeta que passa de tempos em tempos aqui, né, a cada alguns mil anos, não sei se é 3 mil e poucos anos que ele passa próximo da Terra e tudo mais, e toda vez que ele passa próximo da Terra, a gente sofre uma ação a gente sofre a ação gravitacional, né, do campo magnético do planeta Nibiru na Terra, né? Então agora que a gente está completando esse ciclo em volta do Sol central, né, de 26 mil anos, quando a gente chega muito próximo, vai coincidir com o quê? Com a gente o Nibiru passar próximo da Terra, o que também vai auxiliar no processo de aumentar a frequência da Terra, né? De aumentar a frequência da Terra e várias outras coisas também, né? Então isso já vai aumentar a frequência da Terra. Então a gente já está chegando já próximo desses cinturões de fótons, que já vem aumentando a frequência da Terra. Já ouço falar que essa transição a gente já começou a entrar no final de 1800, mais ou menos, né? E aí, beleza, aí começou agora 2012, já vai ficando cada vez mais próximo desse ciclo, já vai entrando cada vez mais nesse ciclo, né, nesse cinturão de fótons, e aí a gente vem recebendo picos de energia em 2020, e aí todos esses anos, 22, 23, 24, a gente vem recebendo cada vez mais picos de energia, porque a gente está chegando próximo desse Sol, está recebendo cada vez mais picos, a gente está, Nibiru daqui a pouquinho chega para colocar mais energia na gente também, né, irradiar, quer dizer, vai passar próximo, a ação gravitacional dele vai influenciar com mais energia na gente, e ao mesmo tempo também, a gente acha que vem recebendo ajuda de outras formas também, de naves e outras coisas também, e recebendo picos de energia que fazem aumentar a energia da Terra também.
Então são vários fatores que vão ajudando nesse aumento de energia da Terra, né? Com a chegada do cinturão de fótons, Nibiru que vai chegar, naves que já estão fazendo isso e tudo mais. E aí a gente ouve, quem é do meio da espiritualidade, que estuda, que busca isso, ouve falar bastante de um negócio chamado flash solar, né? Que é própria espiritualidade, quando passa para cá, né? Os dirigentes universais, cósmicos, galácticos, do sistema, né? Enfim, da Terra. Toda essa galerinha que dirige a humanidade aí passa informações através de vários canalizadores e tudo mais, de vários lugares, de vários canais, e vem passando já sobre esse famoso flash solar, né? Já vem se falando sobre o flash solar, que é o quê? Que em algum momento a gente recebeu um flash solar, que é um pico de energia, e queria fazer com que aumentasse a energia da Terra. Então, nos últimos anos a gente vem recebendo já cada vez mais picos de energia, que já vem aumentando a frequência de energia da Terra, 2012 para cá, 2020 para cá, que coincidiu com a época que teve a questão da pandemia, a gente recebeu esse pico de energia também, né? E aumentou essa energia toda, né? A gente sentiu tudo isso, e nos últimos anos vem acontecendo cada vez mais isso, né? E aí o que acontece? A gente vem recebendo cada vez mais picos de energia e eu acredito que é o seguinte, agora nas últimas semanas tem se comentado, ou mês talvez, né, a gente tem se comentado sobre que os cientistas descobriram um planeta chamado 3I Atlas, que está chegando próximo da Terra. Beleza. E aí o que acontece? Esse planeta, a espiritualidade, através de vários canais na internet, vem falando que é o quê? Que na verdade ele não é um asteroide. Eles falam que é um asteroide e tal, não é planeta, que é um asteroide, que não é um asteroide na verdade, né? Na verdade, o que ele é? A espiritualidade mesmo explica, é que ele é uma nave, tá? É uma nave que parece estar disfarçada de asteroide e tudo mais, mas é uma nave, e parece que é uma nave que vem, que circula vários lugares do universo, e eles têm um propósito de que eles vão passando, que nem um carteiro vai passando, o carro dos Correios vai passando, entregando as entregas para cada uma das casas, dos lugares, né? É o caminhãozinho, né? O caminhãozinho do Correio vai passando ali, né? O carro do Correio vai passando e vai entregando as cartas em vários lugares, né? As encomendas em vários lugares. É como se essa nave, que é chamada de 3I Atlas, fosse passando em vários lugares do universo, entregando várias cartas também. Só que eles não entregam cartas, o que eles entregam? Energia. A função deles parece que é o seguinte, eles irem passando por vários planetas e soltando pulsos, frequências energéticas para ir aumentando a frequência dos planetas que ele passa, né? Então, parece que a missão dele, o propósito dele é passar em vários lugares do sistema, galáxia, universo aqui, para ir aumentando a frequência de energia de cada planeta, né? E agora ele está chegando à Terra, e parece que a função dele é realmente chegar aqui e trazer e emanar picos de energia para ir aumentando a frequência da Terra, para auxiliar nesse processo de aumento de frequência, terceira para quarta para quinta dimensão, né? Para a gente entrando já na quinta dimensão. Então, parece que o propósito dessa nave é isso, é um propósito que é uma nave disfarçada, gigante, né? Hoje está vendo falar sobre ela, que ela tem 90 km, é uma nave bem grande, assim, quer dizer, bem grande e tal, não sei o quê, enfim, existem várias proporções, mas disfarçada de asteroide, né? Que tá aqui vindo aqui soltar pulsos de energia na Terra, né? E vai ficar durante um tempo aqui estacionado, aqui próximo da gente, soltando esses picos de energia para auxiliar no processo de aumento de frequência da Terra. Bom, e aí eu queria passar para vocês agora a minha visão, que é o seguinte, minha visão e minha sensibilidade, minha experiência, do que eu venho percebendo e sentindo nos últimos tempos. Eu sinto que eles estavam falando que estava para chegar, né? Só que esse asteroide, esse 3I Atlas, né? Ele está para chegar. Só que eu sinto que ele já chegou. Já chegou e já deve fazer umas 2 semanas. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 30 de outubro, agora de 2025. E eu sinto que ele já deve ter chegado já na semana passada ou retrasada. Então, vamos dizer assim, na segunda semana mais ou menos de outubro. Porque eu lembro que semana passada, na retrasada, teve uma quinta-feira, semana retrasada, que eu senti uma energia bem densa, assim, bem densa. E eu ficando com meu no limite com umas coisas, minhas energias mais densas, eu mais bravo, eu mais cansado das coisas e tudo mais, né? Aí foi uma quinta-feira que eu senti, eu falei, eu acho que minhas energias não são assim, nada é novidade, né? Tudo que aflora coisas já estão dentro de mim, só que ficou muito intenso, eu falei, alguma coisa está acontecendo energeticamente, eu acho que o A3 Atlas já chegou aí, né? Já estão soltando os pulsos de energia dele, né? As frequências de energia dele, né? Aí passou quinta-feira, sexta, sábado, domingo, aí quando chegou numa segunda-feira ou terça-feira, semana passada na verdade, né? No começo da semana passada, eu tive um pico de energia que eu fiquei muito bravo, fiquei com muita raiva, falei palavrões que eu nunca falo, né? E aí eu falei, nossa, né? Aí como eu me percebo, eu me conheço bastante, eu conheço meus pensamentos, eu conheço meus sentimentos, eu conheço minhas atitudes, eu sei a intensidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos.
como eu estou muito acostumado com me entender, me conhecer, eu vejo quando está um pouco distoante do padrão, né? Então eu percebo quando está um pouco distoante, eu percebo quando está muito distoante do padrão, do meu padrão, do que eu sinto, né? E aí, o que acontece? O que eu senti nesse dia foi o seguinte, eu senti nesse dia, no começo da semana passada, eu senti uma raiva assim, uma raiva do estresse, das coisas que eu estava vivenciando, muito grande. Desculpa, gente, só voltando aqui, né? Então o que acontece? Eu estava vendo barulho aqui, achei que era meus cachorrinhos. Bagunçando as coisas aqui, que tem um filhotinho aqui. Então o que acontece? O que eu senti uma energia muito intensa, e eu fiquei com muita raiva. Falei, nossa senhora, né? Essa raiva que eu fiquei aqui, falar essas coisas todas que eu falei aqui, não estão normais, né? Alguma coisa, a gente está recebendo um pico de energia na Terra que está muito intenso. Né? Então eu falei, não está normal. Aí eu falei, não, com certeza deve ser esse asteroide, o 3 Atlas, essa nave, na verdade, disfarçada, que está emanando os picos de energia e que as emoções estão muito afloradas. Porque a mudança de energia da Terra, ela vem pela mudança da energia magnética da Terra também, né? E aí o que acontece? Quando a energia da Terra, energia magnética, a energia do chakra cardíaco, do coração, né, que é do sentimento, quando a energia da Terra é aumentada, os nossos sentimentos ficam com a energia aflorada, então o nosso sentimento fica muito mais aflorado, como as mulheres de TPM que ficam com a energia mais aflorada, a gente também fica todo o planeta inteiro com uma energia mais aflorada, tudo mais intenso, né, e eu senti. E quando eu senti isso, eu falei, nossa, e aí comecei a conversar com a minha família, e eles também no mesmo dia sentiram as mesmas coisas, né? E aí fui conversando com outros amigos, com vizinhos, e o pessoal sentindo as mesmas coisas. E aí fui vendo na televisão, na internet, nas mídias e tudo mais, assim, né? E fui vendo as mesmas coisas na internet, tudo, o pessoal, as coisas muito afloradas, a natureza, várias coisas, pessoas, acontecendo várias coisas. Então eu sempre meço as intensidades das energias quando elas chegam, a partir do que eu sinto nas minhas energias, e depois as pessoas ao meu redor, né? E depois também nas mídias para ver o que acontece no mundo, né? Tanto com as pessoas quanto com a natureza. Gente, só um minutinho só, rapidinho, peraí. Ô, gente, desculpa. Desculpa por esses segundinhos aqui. Minha cachorrinha aqui tava aprontando coisa. Filhotinho é fogo, né, meu? Filhotinho pega as coisas lá, começa a aprontar. Depois eu vou deixar de castigo ali. Bom, voltando aqui, desculpa, gente. Então o que acontece? O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, eu sempre meço muito essas coisas através do que eu sinto e do que eu percebo ao meu redor. E eu percebi que realmente semana passada a gente teve esse pico de energia. A gente teve esse pico de energia aí e eu conversei com várias pessoas e é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Por quê? Porque eu percebi que semana retrasada, nossa, esse pico de energia... Quando a gente recebe esse pico de energia aqui na Terra, a energia que a gente recebe na Terra faz com a energia que a gente recebe na Terra faz com que a energia da Terra aumente e a gente está dentro da Terra tem a nossa energia aumentada. Quando a gente tem a nossa energia aumentada, o que acontece? Tudo fica mais aflorado. E aí tudo o que está positivo fica mais positivo, legal. Agora o que está negativo fica mais intenso, né? Fica mais intenso. E aí fica mais chato, e fica mais desgastante. E aí a gente vem passando cada vez mais nos últimos anos por coisas muito intensas. Por quê? Porque está tudo mais intensificado e o nosso lado negativo, nossos bloqueios, nossos traumas, todas as coisas mal resolvidas estão mais intensificados porque a gente vem recebendo esses picos de energia nos últimos anos cada vez maior, da pandemia para cá cada vez maior. E aí o que acontece? Isso faz com que intensifique cada vez mais tudo que a gente está sentindo. Então todos os nossos bloqueios, tudo que a gente está bloqueado, fica mais bloqueado ainda. E aí a gente está chegando num ponto que está todo mundo cansado. Que todo mundo chegou no limite, né? A gente está chegando num ponto que todo mundo chegou no limite das coisas,
no limite do que, no limite das coisas que já não aguenta mais. Todo mundo está nos seus limites, nos pontos negativos, nos bloqueios, nos pontos que a gente está travado, a gente ficou mais travado ainda, mais bloqueado ainda. Isso faz com que a gente fique cada vez mais desgastado e ninguém aguente mais. Está todo mundo chegando num ponto que todo mundo está muito desgastado, ninguém está mais aguentando as situações que estão vivenciando, né? De negativo, das coisas que já estão com frustração, porque as coisas só vêm se arrastando nos últimos tempos em coisas que a gente não conseguiu resolver ainda, né? Ela só vem se intensificando cada vez mais, então está todo mundo muito desgastado com aqueles pontos que não estão bacanas, né? E aí eu percebi que semana retrasada que muita gente estava assim, já não aguenta mais, tá cansado, sabe? Tá todo mundo já largando a toalha, né? Já tá todo mundo cansado pra caramba, ninguém tá mais aguentando, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo justamente pensando em ajudar todo mundo com o meu ponto de vista de como eu lido com a transição planetária, como eu vejo que é a melhor forma de lidar com tudo isso. Nos outros vídeos que eu gravei falando sobre a transição planetária, com atualizações dos meses que estavam recebendo pouquinho de energia no passado, né, nos meses passados, assim, né? Eu sempre falo as mesmas coisas, eu venho agora de novo para repetir essas coisas que eu acho que é a melhor forma de ajudar a gente a passar por isso tudo, né? Então, assim, o que eu acredito? O que eu acredito é que todos nós estamos passando pelos desafios que cada um está passando e que cada um está passando por coisas que está passando do lado negativo, de coisas difíceis, né? Que não são legais, então todo mundo muito cansado com algumas coisas. E não é fácil, porque quando a gente recebe esses picos de energia na Terra, isso tudo fica, nosso comportamento fica mais aflorado e esses bloqueios ficam mais aflorados e os resultados que a gente colhe, né, que levam essas situações que são não tão agradáveis, que são desagradáveis, que não são legais, que a gente está passando, que a gente quer resolver e não consegue resolver ainda, ficam mais aflorados ainda, então tudo fica mais intensificado, né? E aí fica difícil para todo mundo, fica tudo mais cansativo para todo mundo, né? E aí o que eu queria dizer para vocês é assim, eu estou gravando esse vídeo justamente para passar para vocês o meu ponto de vista de como a gente soluciona isso, de como a gente resolve isso tudo, né? Por quê? Porque a transição planetária já começou, a gente já está passando por ela, já está passando por esse recebimento de energias cada vez mais intensas e só vai se intensificar cada vez mais nos próximos anos. As energias só vão se intensificando cada vez mais, a energia não baixa mais, ela só vai subindo cada vez mais. E toda vez que a gente continuar recebendo picos, que a gente recebe esses picos de energia através do nosso Sol, que vem do Sol central, né, através de outros planetas que passarem próximo aqui, que vão influenciar na nossa gravidade gravitacional, essa nave disfarçada de asteroide que está aqui soltando picos de energia, outras naves também estão contribuindo com picos de energia também, né? Então acho que assim, como o propósito da transição planetária, o propósito da Terra é subir de frequência, aumentar de frequência, aumentar a energia, subir para outro nível, como se fosse numa escola, né, no primário, ginásio, colegial, é como se passasse da terceira série para a quarta, para a quinta série, né? Sexta, sétima, oitava, vai subindo, né? Então, a proposta da Terra é passar e aumentar a frequência dela para ir para a terceira, para a quarta, para a quinta dimensão, que é o que falam, né? A quarta é só uma passagem ali, né? Para a quinta dimensão. Então a proposta dela é essa mesmo. Então a gente não vai mais baixar a energia só vai aumentando cada vez mais. Então, nos próximos anos, as energias só vão aumentar cada vez mais. Então, a gente tem que ir buscando compreender cada vez mais que essa é a dinâmica do que vai acontecer nos próximos anos cada vez mais, com energias cada vez mais intensas, para a gente aprender a administrar isso internamente, em como a gente vai aprendendo a lidar com as energias internamente, como a gente vai administrando esse aumento de energia interno que vai acontecendo mais, externo, que vem aumentando a frequência da Terra, e depois que vai reverberar na gente, vai aumentar a nossa energia, e tudo vai vir à tona também, né? Então, a gente aprender a administrar cada vez mais e lidar com a gente mesmo, com a própria vida nos próximos anos, onde a energia só vai aumentando cada vez mais. E é isso que eu venho dividir com vocês hoje, né? Que é o que? O propósito é a felicidade, né? Então, o que eu estou falando para vocês é falar sobre o flash solar, o evento, que é chamado também de o evento, que também agora eu estou associando com o 3 e Atlas, e eu estou querendo falar sobre vocês e essa relação com a felicidade, né? O que eu acho, gente, é que é o seguinte, que o flash solar, a gente já vem recebendo picos de energia através do nosso Sol, né? Através de algumas naves, vai receber quando o Nibiru estiver cada vez mais próximo, e o que eu estou acreditando é que se o que é comentado sobre o flash solar, que também é chamado como evento, para mim, Roberto, na minha opinião, eu acho que esse catalisador que está sendo conhecido como flash solar é o que? É a chegada
desse asteroide, que é uma nave disfarçada, que é o 3I Atlas, que ele vem para cá com essa função, que ela já cumpre essa função aqui no sistema, na galáxia, no universo, já vem com essa função de soltar pico de energia para aumentar a frequência do planeta, então está chegando na Terra para soltar esse pico de luz aqui na Terra. Então eu acho que o flash solar está advindo desta nave. Ela que vai soltar o flash solar, que vai soltar esse pico de energia, e que para mim já começou na semana retrasada, né, no meio de outubro mais ou menos, nas 2 últimas semanas de outubro. E para mim eu acredito que ela vai ficar algumas semanas ainda soltando picos de energia cada vez mais intensos, né, que é o chamado flash solar. E eu ouvi agora, num outro vídeo que eu assisto, de gente que tem interação com todos os seres aí e tal, cósmicos universais e tal, né, falando que essa nave vai ficar estacionada essa nave revestida de asteroide vai ficar estacionada durante 4 anos aqui na Terra, né? Então de 2025 agora até 2029, 30, que é o ápice da transição planetária, então acho que ela vai ficar estacionada aqui, né? Mas eu acredito que talvez ela esteja soltando agora, nesse exato momento agora, nas últimas semanas e nas próximas semanas, esse pico de energia mais alto para dar um aumento de frequência na Terra, e provavelmente nos próximos tempos ela talvez fique aqui, mantendo e soltando picos ainda, né, para aumentar nos próximos tempos. Mas talvez para esse momento agora, o chamado flash solar, o evento, é uma coisa que essa nave vai soltar agora para a gente receber isso. Então é um pico de energia muito grande que ela vai emitir para a gente para aumentar a energia da Terra. E aí, nos próximos anos eu acredito que ela vai continuar soltando ainda pico de energia e tudo mais, né? Eles falam, né, no vídeo que são 4 anos que eles vão ficar aqui, que essa nave vai ficar aqui irradiando energia para a gente. Mas eu acredito que talvez o flash solar, que é tão comentado, talvez seja nas próximas, já esteja acontecendo e dure mais algumas semanas ainda. No meu ponto de vista, que eu não tenho base nenhuma, a não ser um achismo, né? Essa parte de próximas semanas que eu não falo, quando eu falo de próximas semanas, de soltar pico de energia nas próximas semanas, aqui é um achismo meu, eu posso estar certo, posso estar errado, eu acho, mas no vídeo a informação que eles passam é que vão ficar 4 anos estacionados aqui soltando esse pico de energia. 4 anos. Então eles estão falando lá nesse vídeo, né, por canalizações, que vão ficar 4 anos. Só que eu não sei se o flash solar vai durar 4 anos, né? Então eu acredito que o flash solar mesmo, é o pico de energia que eles vão mandar, que vai dar um aumento de frequência, né? E aí depois eles devem continuar aqui emitindo picos cada vez maiores nos próximos tempos também, né? Mas o chamado flash solar, que também é conhecido como um evento, eu acredito que seja isso, que é a chegada do 3I Atlas emitindo essa irradiação, esse pulso energético para a Terra, né? E bom, por que eu estou falando tudo isso para vocês, né? Porque eu quero comentar com vocês que é o seguinte, a gente já está sentindo, eu acho que a gente já está sentindo essas energias nas últimas semanas, e acredito que talvez nas próximas semanas a gente vai recebendo picos de energia muito grande, né? Eu já comecei a ter umas interações há uns 2 dias atrás com outras dimensões, algumas coisas assim também, né? Que eu já tenho já há muito tempo já, né? Interação com uma galerinha de outras dimensões que já me instruiu em muitas coisas, me instrui, me passa muitas coisas, né? Então, eu já recebo essas instruções todas e já venho recebendo muitas coisas nos últimos anos, né? Nos últimos muitos anos, né? Enfim, há muito tempo que eu já tenho essas interações todas, muitos anos, né? Mas nos últimos anos eu recebi muitos ensinamentos e tal, mas sobre o que eu quero dizer para vocês é que que nesses próximos, que eu acredito que o que eu estou falando agora é achismo, tá? Eu acredito que a gente esteja recebendo esse pulso agora, né? E que eu queria passar para vocês agora a relação toda de como a gente pode lidar agora com esses picos de energia que a gente está recebendo agora, nesses próximos tempos, nessas próximas semanas, né? Eu vim falar mais para pensar nessas próximas semanas. Eu não sei se estou certo ou errado falando desse flash solar que está acontecendo agora, que eu acho, é achismo meu, né? Mas eu vi o comportamento de muitas pessoas ao meu redor, todo mundo muito cansado, muitas pessoas para baixo, já cansadas, querendo jogar toalha, já todo mundo muito desmotivado. Então eu vim trazer aqui para vocês, né? O objetivo todo é trazer aqui para vocês a minha visão sobre esse momento que a gente está vivenciando, né? Do flash solar, o evento, o 3I Atlas, que é tudo uma coisa unificada, única, de pico de energia que a gente está recebendo agora. E passar para vocês agora assim, como é que eu acho que a gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível, para que a gente vá crescendo com tudo isso e aprendendo com tudo isso, né? E lidar da melhor forma possível, porque as pessoas estão todas estressadas e bem cansadas, né? E é normal, natural e completamente humano, porque todo mundo fica cansado de coisas que você está travado e a gente não está entendendo e tudo mais, né? Então o que eu queria passar para vocês agora, gente, é o seguinte. Eu queria passar para vocês a maneira que eu vejo da melhor forma de lidar
com esses picos de energia que a gente recebe aqui na Terra e agora nas últimas semanas que a gente vem recebendo esse flash solar, né? Que eu acredito que é o flash solar, né? E nos próximos anos também, quando a gente tiver picos de energia cada vez maiores, né? Vai funcionar para todos os momentos da mesma maneira, né? Mas o que eu digo para vocês agora, principalmente agora nas próximas semanas, né? Como foi muito intenso, eu vi muita gente com raiva, muita gente estressada, muita gente desgastada, já muita gente para mal, enfim, muitas coisas assim. Eu queria falar para vocês como eu faço e como eu acho que é a melhor forma possível de vivenciar esses períodos de recebimento de pico de energia. Como a gente recebe picos de energia aqui na Terra, aumenta a energia da Terra, automaticamente a gente que está dentro da Terra tem a nossa energia aumentada. Quando a nossa energia aumenta, né, toda a nossa energia vai aumentando e tudo que está dentro da gente vai ficando mais aflorado. Então todas as memórias que a gente tem arquivadas dentro da gente, que estão no nosso consciente e subconsciente, tudo que a gente tem de bagagem de vida que está dentro da gente, no consciente e subconsciente, sejam coisas positivas ou negativas, memórias positivas ou negativas, tudo fica mais aflorado. E as memórias positivas são legais, que reforçam o lado positivo. Só que as memórias negativas que estão influenciando a gente através no nosso consciente e subconsciente também, através de várias crenças, vários sentimentos que a gente tem, que levam a gente a ter várias atitudes, né? O negócio todo é que o lado negativo também fica aflorado. E quando ele fica aflorado, nossos medos, as nossas fobias, os nossos traumas, as nossas inseguranças, né, todo esse lado negativo que a gente tem dentro da gente, ele fica mais aflorado. Aí o que acontece? A gente fica mais travado, mais bloqueado, e aí o que a gente não está conseguindo realizar, a gente fica mais travado ainda e consegue realizar menos ainda. E é isso que cansa todo mundo, isso que desgasta todo mundo. Porque quando a gente está doente, a gente fica mais doente ainda. Quando a gente não consegue resolver uma situação, a gente fica mais bloqueado para resolver aquela situação ainda, né? Por quê? Porque todas essas memórias negativas ficam agindo, seja no nosso consciente ou subconsciente. Crenças negativas que a gente tem sobre alguma coisa ficam mais potencializadas. E o que está no nosso subconsciente travando a gente, de coisas que a gente venceu, sei lá, na barriga da mãe ainda, quando era bebezinho que nem lembra, quando criança, vários traumas, você nem lembra. Por exemplo, imagina que um cachorro te mordeu quando você tinha 1 ano de idade. Você não lembra disso, mas fica uma memória subconsciente lá arquivada e que ela já te trava sempre. E quando tem esses picos de energia na Terra, a gente também atinge picos de energia, e aí esse trauma fica mais travada, essa memória fica mais aflorada ainda, e ela fica travando mais a gente ainda. E aí você fica com mais medo ainda de ser mordido por cachorro, e é um medo que você começa a sentir alguns bloqueios, travas, que você nem sabe de onde que vem. Então, a gente tem muitas memórias do subconsciente, que travam negativas e que travam a gente não sabe, e aquilo trava mais a gente ainda e a gente não consegue realizar certas coisas. A gente tem vontade de ter as coisas, não consegue fazer, de realizar as coisas, não consegue realizar, a gente quer mudar algumas coisas, não consegue mudar. Por quê? Porque aí todo o processo das memórias que estão no subconsciente e as que estão no consciente também ficam mais afloradas e travam mais a gente ainda. Então a gente fica vencendo as situações que estavam travando a gente fica mais travado ainda, fica mais doente ainda, fica mais travado ainda, coisa que a gente quer resolver fica mais travado para resolver ainda. E aí a gente fica desgastado com isso tudo, vai crescendo cada vez mais, né? Então, o que eu percebo que é o caminho da melhor forma possível para se lidar com esse momento? Na vida já é assim, mas nesses momentos de pico de energia mais intensos, fica mais claro que esse é um caminho ainda para se seguir. Que é o quê? Eu acho que a gente tem que ver que a gente aqui na vida a gente é feito a imagem e semelhança de Deus. Se Deus cria o universo, nós, numa miniatura, como seres humanos, nós também criamos o universo. O nosso próprio universo. Que é o quê? A nossa própria vida. Então a nossa própria vida é a nossa própria criação. A gente está criando a nossa própria vida a todo instante. A todo instante a gente está criando a nossa própria vida. A gente está criando o nosso próprio universo. Sendo que a gente está percebendo, a gente está consciente disso, ou às vezes não está consciente disso. Às vezes você não está consciente de que você é um criador, que está criando a sua própria vida. Às vezes a pessoa pode achar que ela está aqui aleatoriamente, as coisas estão acontecendo por acaso, né? Tudo depende do nível de compreensão da pessoa. Mas chega uma hora que a gente começa a perceber que a gente é criador, e criador da nossa própria vida. A gente está criando a nossa própria vida, nossa própria realidade, nosso próprio universo. A gente está criando nossos próprios sonhos, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Eu tenho vontade de ser o quê? Jogador de futebol. Eu tenho vontade de ser o quê? Médico. Eu tenho vontade de ser o quê? Engenheiro, arquiteto, publicitário, advogado, médico. Estou criando minha realidade. Estou criando meu próprio universo. Eu tenho vontade de morar
em tal cidade, você tem vontade de morar em São Paulo, no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na África, você vai criando a sua própria realidade. Você vai criando seus próprios sonhos. Ah, eu tenho vontade de ter uma roupa de tal cor, um carro de tal jeito, uma moto, uma lancha, um helicóptero, um brinquedo, uma bicicleta, né? Ah, eu tenho vontade de comer comida japonesa, eu tenho vontade de comer uma feijoada, uma pizza, eu tenho vontade de ir no cinema ver tal filme, tá? Então a gente está todo instante criando a nossa própria realidade, criando nosso próprio universo, materializando nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Então a gente está criando a todo instante, criando aquilo que a gente quer. Que vontade de comer um cachorro quente. Vou lá e compro um cachorro quente, ou faço um cachorro quente. Então eu estou criando minha realidade. Eu estou criando. Estou todo tempo criando. Eu estou a todo tempo criando. Nós estamos criando a todo instante, todo tempo. A gente está criando sempre. Sejam coisas pequenas, coisas médias e coisas grandes. Seja a nossa própria vontade, nosso desejo de comer alguma coisa, o nosso desejo de se tornar ter alguma profissão, ou de morar em certo lugar, de vivenciar certa experiência. Então a gente está sempre criando a nossa própria vida, a nossa própria realidade. Nós somos criadores. Então, a todo instante, nós estamos criando o nosso próprio universo, nossa própria realidade, que é a nossa própria vida. Então, a partir do momento que a gente se percebe como criador, e que a gente está criando a nossa própria vida, a nossa própria realidade, nossos próprios sonhos, a gente começa a olhar a vida com outro olhar. Fala assim, pera, eu estou criando tudo. E aí, a gente consegue perceber que tem coisas que a gente cria de maneira consciente. Estou com vontade de comer um cachorro quente. Vou lá e monto o cachorro quente, um exemplo. A gente está criando de maneira consciente. Nossa, eu quero fazer uma viagem para o Caribe. Né? Então eu vou lá e viajo para o Caribe. Estou criando meus sonhos, estou criando minha realidade, estou criando minha vontade. Então, a gente cria as coisas de maneira consciente e também cria coisas de maneira inconsciente. Quando eu estou andando na rua e de repente eu atraio um passarinho que está passando na rua lá e faz cocô em cima de mim. Eu piso no cocô de cachorro na rua. Escorrega na casca de banana. Então assim, a gente está atraindo coisas inconscientes também. É a gente que atrai as coisas. Se você perceber, quando você sai, tipo, sei lá, sai um namorado, o passarinho fez cocô em cima de você. Você pisou no cocô, escorregou na rua. Se é bem-humorado, uma pessoa te cumprimentou e te deu bom dia, outro foi te lá te dar uma flor, outro foi te lá te dar um presente, você foi lá e ganhou um sorteio. Então, a gente vai atraindo as coisas de maneira inconsciente também. A gente atrai as coisas de maneira consciente, quando a gente quer aquilo lá a gente atrai, e as coisas que a gente atrai naquele dia, a gente atrai de maneira inconsciente, mas a gente está atraindo. Por quê? Porque algo dentro da gente está fazendo com que a gente atraia aquela situação. Então, as coisas que parecem ser aleatórias, que acontece na nossa vida, não são aleatórias, é a gente que está atraindo. Então a gente está criando a nossa própria vida de maneira consciente e de maneira inconsciente também. Porque consciente é aquilo que a gente quer. Inconsciente são um monte de pensamentos que passam muito rápido pela nossa cabeça, a gente não pensa, que estão lá de maneira inconsciente, e também memórias que a gente tem no nosso subconsciente, que foram armazenadas desde quando a gente está na barriga da mãe, em diante, né? E de várias coisas. A gente tem um montão de memórias que estão subconscientes que influenciam no nosso processo criativo, no nosso processo de a gente criar as coisas, no nosso processo de pensar, da gente pensar de certa maneira, da gente sentir de certa maneira e da gente agir de certa maneira. Então, nós estamos criando de maneira consciente e inconsciente. Através do consciente, através do inconsciente e subconsciente. Então, nós estamos criando a todo instante toda a nossa realidade, tudo que a gente atrai, o positivo e o negativo, as coisas que a gente está querendo, desejando, as coisas que a gente está atraindo por acaso e parece que são por acaso, né? É aleatório, é coisa do destino e tal, né? Coisa do destino eu acredito também, porque é programação espiritual, mas coisas por acaso que vem, né? Então, a gente está criando a nossa vida de maneira... A gente está criando a nossa vida de maneira completa, com as coisas conscientes e com as coisas inconscientes. Então a gente está criando a nossa vida de tudo que a gente atrai pra gente, a gente está atraindo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter a consciência de que nós somos criadores, e que nós estamos criando a nossa própria vida, que estamos criando a nossa própria realidade, a gente começa a olhar e nos vermos como criadores, e falar, pera, eu estou criando tudo. Se eu estou criando uma coisa positiva, bacana, estou no caminho certo, estou fazendo certo. Se eu estou criando uma coisa negativa, pera, deixa eu parar para refletir, para ver o que eu estou fazendo de errado, que eu estou atraindo um resultado negativo. Aí vou lá, percebo, aprendo o que eu estou fazendo de errado, corrijo, e depois de corrigir, eu começo o quê? A colher o resultado positivo daquilo. Porque estava colhendo o resultado negativo, porque eu estava fazendo uma coisa de errado. Aí quando eu corrijo a rota, corrijo o comportamento, eu começo a fazer aquela coisa positiva e começo a colher o resultado positivo, né? Então, a gente está aprendendo a criar a nossa própria vida e a gente vai aprendendo com tudo.
a gente vai aprendendo a criar a vida através de erros e acertos, e de coisas que a gente atrai conscientemente e de coisas que a gente atrai inconscientemente. A gente está criando a nossa própria realidade através consciente de coisas subconscientes e inconscientes, né? A gente está atraindo toda a nossa realidade. Então tudo é criação, e a gente está criando, e a gente está aprendendo a criar. E quando você começa a olhar com esse olhar de criador, né, eu sou um criador, estou criando a minha própria realidade, o olhar sobre a vida muda, porque você começa a olhar a vida como uma experiência. E você começa a olhar a vida como uma experiência, você começa a olhar querendo testar as coisas, e ver o que está funcionando e o que não está funcionando, o que está certo e o que está errado, o que está dando resultado positivo, o que está dando resultado negativo. Então você começa a vivenciar a vida com uma outra dinâmica, com um outro olhar, com um olhar mais aprendiz, um olhar mais humilde, no sentido de um olhar de estar sempre um olhar de aprendizado. Opa, estou aprendendo. Se não funcionou isso, é porque eu estou criando errado. Se funcionou isso, é porque eu estou criando certo. Né? Por que eu atraí isso? Né? Tem as coisas conscientes e inconscientes, subconscientes. Nossa, por que eu atraí isso? Um passarinho fazer cocô em cima de mim hoje? Né? Pisei no cocô do cachorro na rua? Né? Meu carro quebrou? Acabou a bateria do meu carro? Né? Uma pessoa me deu um presente. Né? Eu ganhei um sorteio. Então, você começa a olhar com esse olhar de criador, que você está criando sua própria realidade, né, como criador da própria realidade, você muda a forma de encarar a vida e você começa a olhar a vida com uma outra maneira mais leve, como um criador em aprendizado, aprendendo a criar a vida e tentando entender como funciona esse jogo todo de criar a vida, que é um jogo. Então a gente vai aprendendo a olhar de uma outra maneira mais leve, né, de uma maneira mais suave, até mais divertida em certos momentos. Óbvio que coisas negativas nunca são legais, mas você começa a olhar com outro olhar e você começa a querer experimentar a vida e testar a vida com outro olhar. Então o seu olhar começa a passar de só estar vivenciando 100% aquilo, como estar vivenciando aquilo, mas como um jogador também, jogando, criando, aprendendo a criar, né? Aprendendo a criar. Como aqui se fosse um jogo de realidade virtual, um simulador de realidade virtual, onde a gente está aqui dentro, num jogo holográfico, criando nossa própria realidade, jogando um videogame, onde a gente é o próprio avatar, com a nossa consciência acoplada nesse corpo físico, jogando e criando a realidade, a gente começa a ver que isso é um jogo e que o nosso corpo é um avatar e a gente está jogando esse avatar, que nem no filme Avatar, né, que o cara está dentro do corpinho Avatar, a gente veio aqui para jogar esse jogo dentro da realidade. Então, você começa a olhar a vida com outro olhar, em que a gente está vivendo a vida e criando a nossa realidade e jogando o jogo da vida, aprendendo a criar, aprendendo a realizar as coisas, aprendendo a fazer as coisas que a gente quer, aprendendo a criar cada vez mais nossas coisas que a gente tem vontade, nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, a criar a vida dos sonhos que a gente quer, a realidade que a gente quer e criar o nosso próprio universo que a gente quer, né? E aprendendo com as coisas positivas e as coisas negativas que a gente está aprendendo também. Que a gente está aprendendo, então quando a gente está aprendendo a gente erra até aprender a acertar. É muito mais erro até aprender a acertar. E erro e acerto não tem diferença no sentido de cobrança, porque nenhuma é melhor ou pior. São só ações e que a gente vai vendo qual ação que funciona e que não funciona. É só isso. São só ações, né, práticas, realizações que você está realizando e vendo o que funciona e o que não funciona. E para você aprender uma coisa, você vai realizar muito mais coisas que não acertam o que você quer, até você aprender a ver como faz aquilo certo, e aí você começa a acertar e realizar aquilo que você quer. É simples isso, o erro e o acerto, né? Então a gente erra muito mais do que a gente acerta, até aprender a acertar. Aí depois acerta, você começa a fazer isso para sempre, né? Aí você já aprendeu, já está assimilado esse aprendizado. Então, eu acho que esse olhar é um olhar de criador que faz com que a gente tenha uma visão mais suave sobre a vida, mais leve sobre a vida, até mais divertida sobre a vida, e com um outro olhar mais humilde, de querer estar sempre aprendendo tudo sobre a vida, o positivo e o negativo, o por que eu estou acertando e por que eu estou errando, e a gente aprendendo a criar cada vez mais a própria vida, a criar cada vez mais os próprios sonhos, os desejos, as vontades, as realizações todas, criar a nossa própria vida, nosso próprio universo. Então a gente vai aprendendo a criar cada vez mais, né? Então eu acho que isso acaba acontecendo. E essa visão de criador, né? Somos criadores, feitos à imagem e semelhança de Deus, somos Deus em miniatura, mini deusinhos aqui criando, né? Deus criou o universão, a gente cria nosso próprio universinho, né? Assim como Deus criou o universo dele, a gente cria nosso próprio universo, que é a nossa própria vida. Então, somos feitos à imagem e semelhança, estamos criando, no nível mais, no nível humano agora, né? Deus já está criando o universo, né? A gente está criando a nossa própria vida, né? Que no modelo é o mesmo, o modelo é a mesma coisa, só que muda só o padrão das coisas e a visão das coisas, mas é a criação do mesmo jeito, é a criação da própria vida, da própria realidade, do próprio universo, né? Então, na minha visão, eu acho
que esse é a melhor forma da gente encarar a vida, olhar tudo como um criador. Então esse é o primeiro passo, você olhar a vida que você está criando tudo e que você está aprendendo, já suaviza e traz leveza, né? E até diversão, em certo aspecto, você começa a rir das coisas, né? Você ri, você não vê com cobrança, com aquela crítica, aquela coisa pesada, não, estou aprendendo, né? É o que eu sempre falo nos vídeos, eu termino os vídeos sempre falando, né? Que a vida é uma escola e somos todos o quê? Alunos. Porque essa é a realidade, a vida é uma escola e nós somos todos o quê? Alunos. A gente está sempre aprendendo tudo, sobre tudo na vida, sobre as várias áreas da vida. É a área de relacionamento, é a área de saúde, é a área de amor, é a área profissional, é a área financeira, né? É a espiritualidade. São várias áreas na vida que compõem a nossa vida, né? E aí cada área a gente está num nível diferente de aprendizado. Uma a gente está melhor, está mais ou menos, está pior, outra está por baixo, está começando, outra está mais alto. E assim vai. Então, a gente está criando a nossa própria vida, né? Então esse olhar, ele traz muita leveza, muita suavidade e até mais diversão também, porque a gente começa a olhar com outro olhar, mais leve, menos cobrando de coisa crítica, pesada, aquela coisa pesada, não, uma coisa mais suave, mais leve. E acaba ficando mais legal, né? E óbvio que ninguém gosta de vivenciar coisa negativa, mas elas fazem parte do aprendizado, né? E aí essa é uma coisa que eu acho, é uma forma muito importante da gente ver, se enxergar e enxergar a própria vida que a gente está criando, né? Enxergar a própria realidade que a gente está criando. E aí, eu acho que a gente tem que olhar a nossa vida quando esses picos de energia a vida já é normal e quando recebe picos de energia que a gente está recebendo agora na Terra, isso só intensifica mais aquilo que já está dentro da gente, né? Então, a gente já tem nossos desafios normais, que a gente está aprendendo mesmo, né? E aí, quando a Terra recebe esses picos de energia, tipo agora o flash solar, isso faz o quê? Com que intensifique a energia da Terra e que a nossa energia fique intensificada, e simplesmente tudo que está dentro da gente só fica mais aflorado. E quando fica mais aflorado, as minhas criações ficam mais afloradas, para o positivo e o negativo. Então, os meus resultados positivos vão ficar mais aflorados, os meus negativos também vão ficar mais aflorados. Aquilo que está bem em mim já fica mais aflorado e resolve melhor. Agora, aquilo que está bloqueado em mim, que está negativo, meus bloqueios, meus traumas, né, vão me fazer com que eu colha resultados negativos, né? Seja coisas conscientes que eu estou querendo criar e não estou conseguindo ainda, porque meus bloqueios estão me travando, ou sejam coisas negativas que eu atraio também, que eu simplesmente estou atraindo. Então, de repente, eu saio mais negativo naquele dia, mal-humorado, aí o passarinho faz cocô uma vez, não, faz 2, 3, 4 vezes em cima de mim. Por quê? Porque a energia está mais intensa. Eu vou pisar em cocô, eu piso em 1, 2, 3, 4 cocô ao mesmo tempo, sabe? Né? Ao mesmo tempo que uma coisa positiva, eu saio feliz naquele dia, uma pessoa me elogia. Aí quando está mais aflorado esse pico de energia todo, aí 1, 2, 3, 4, 5 pessoas são simpáticas comigo, eu ganho sorteios, eu ganho presentes, sabe? Tipo, então a gente vai atraindo coisas também na nossa realidade mais afloradas nesse momento de flash solar, de pico de energia muito intenso. Só fica potencializado aquilo que já está dentro da gente, né? Pro lado negativo ou positivo. Em vez de um cocô de passarinho, eu vou ter 4. Em vez de um presente, eu vou ganhar 4 presentes, sabe? Em vez de um elogio, eu vou ganhar um monte de elogio, sabe? Então tudo depende de como é que a gente vai estar naquele momento. Então esses picos de energia fazem com que tudo fique mais aflorado, positivo e negativo, e a gente vai atrair o positivo e negativo de maneira mais aflorada também, né? E aí é legal o quê? Olhar as coisas positivas é sempre mais fácil, mais legal. Nossa, que legal, estou colhendo um monte de resultado legal, que bacana. Isso é bom. Mas também olhar o lado negativo, nunca é legal acontecer as coisas negativas com a gente, né? Coisas que a gente vivencia de lado negativo. Qualquer coisa de lado negativo nunca é legal. Mas a forma de olhar nesses momentos, na vida inteira já é assim, mas nesses momentos de pico de energia que são mais assim também, é o quê? Olhar com esse olhar humilde, falar, beleza, eu estou traindo resultados negativos, o que será que eu estou fazendo de errado para que eu colha resultados negativos? Porque toda ação leva uma reação. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se eu estou tendo alguma ação negativa, eu vou colher resultado negativo. Acordei mal-humorado e fui grosso com alguém. Aí o que acontece? Alguém vai chegar ali na frente e vai ser grosso comigo. Acordei hoje e tô xingando todo mundo. Aí do nada alguém no trânsito vai parar lá e vai me xingar também, né? Então, sei lá, eu acordei gripado hoje, com esses picos de energia aqui na Terra, fica tudo mais intenso. Então eu fico de cama, né? Não fico só gripado, eu fico doente de cama. Então tá tudo mais intenso. Então assim, nesses momentos de pico de energia da Terra, que fica tudo mais intenso, qual é o caminho? O caminho é a gente olhar cada vez mais para as coisas positivas e ver que se estou colhendo coisa positiva, que aquele que é o caminho certo, tá tudo certo, estou fazendo coisa certinha, então estou colhendo resultado positivo. E o que estou colhendo de negativo, em qualquer área da vida, é olhar para aquilo com um olhar de humildade, de aprendizado, de querer aprender. Se eu estou colhendo resultado negativo, o que eu estou fazendo de errado para colher aquele resultado negativo? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender para colher o resultado positivo?
E aí a gente entra num processo de investigação, olhar para a gente mesmo e começar a se perceber quais meus pensamentos que não estão corretos para eu pensar dessa maneira que está me levando a um resultado negativo, ou quais sentimentos que eu estou tendo que estão me fazendo ter sentimentos que estão indo contra, que estão fazendo eu sentir de certa maneira e colher resultados negativos, ou quais atitudes que eu estou tendo que estão fazendo eu plantar resultados negativos e colher resultados negativos. Então é um processo de investigação para tentar entender qual a forma de pensar que a gente está pensando de maneira negativa, ou quais sentimentos que a gente está tendo de maneira negativa, fazendo a gente sentir de maneira negativa, ou quais atitudes a gente está tendo de maneira negativa que está levando aquele estado negativo, né? E fazer esse processo de investigação mesmo, para descobrir coisas que a gente consegue perceber, que estão a nível consciente, que está mais fácil de entender, ou buscar lá na nossa história, no passado, o que a gente absorveu, que memória que a gente tem, que trauma que a gente sofreu, que bloqueio que a gente tem, que memórias negativas que a gente absorveu para gerar esse comportamento, para levar a pensar dessa maneira, a sentir dessa maneira, a agir dessa maneira. Então esse processo investigativo é muito bacana, né? Um processo terapêutico, né? De buscar se conhecer, fazer terapias consigo próprio, buscar fazer com terapeutas ou outras coisas, qualquer forma de trazer autoconhecimento para entender o que está levando a gente a ter aquele resultado, né? Então, eu acho que é a melhor forma da gente lidar na vida, assim, nesses momentos de pico de energia, assim também, e nos próximos anos com pico de energia cada vez mais altos, assim também. É olhar o positivo, que é sempre fácil de olhar, e ver o que a gente está fazendo certo para ter colhido aquele resultado certo, e a gente viu que aquele é o caminho correto, e ver o que de negativo a gente está fazendo para colher aquele resultado negativo. E olhar com o quê? Com um olhar de humildade, querendo aprender com aquilo, querendo aprender com o erro, para poder melhorar, corrigir e começar a reverter aquilo se estou tendo um resultado negativo, porque alguma coisa negativa eu estou fazendo. Então, vamos corrigir esse erro aqui para transformar no lado positivo e colher resultado positivo. Então, eu tirando esse aprendizado e corrigindo a rota, começando a acertar o que eu estava errando, né, eu começo a plantar de maneira positiva e colher de maneira positiva. A minha ação positiva e correta e corrigida vai me levar ao resultado correto, positivo e corrigido, né? Então, eu vou corrigindo a rota, assim, né? Então, eu acho que o caminho, né, é assim, a gente está se olhando como criador nesses tempos e olhando o positivo e o negativo e aprendendo com o negativo, o que a gente está errando para poder começar a acertar. Então essa é a melhor forma da gente lidar com esses momentos, com a vida de uma maneira geral sempre assim, e com esses momentos de pico de energia que a gente está recebendo e que estão intensificando a gente, e a gente está colhendo os resultados negativos que são frutos da nossa própria criação, e que a gente não está consciente ainda, não está percebendo ainda. E por não estar percebendo ainda, a gente acha que é um acaso do destino, que é coisa da vida, mas no fundo, a gente está traindo aquela situação, seja de maneira consciente, ou seja de maneira inconsciente, ou através de coisas que estão no nosso subconsciente e que a gente não identificou ainda e que estão bloqueando e travando a gente, fazendo com que a gente colha aqueles resultados. Então, eu acho que assim, essa forma de lidar é a melhor forma possível. Por quê? A gente não deixa de vivenciar as coisas negativas, porque a gente está aprendendo. Mas o que acontece? A gente fica com a postura sempre humilde e de aprendizado, e tirando aprendizados de cada situação, para que a gente mesmo vá melhorando e corrigindo e começando a colher resultados positivos daquela nossa criação. Então a gente vai se aparando as arestas, a gente vai se lapidando, eliminando os comportamentos negativos que a gente tem, os bloqueios e traumas, a gente vai lapidando aquilo e vai superando e vai ficando cada vez com uma criação cada vez mais pura, mais clara, mais consciente, e tendo os resultados que a gente quer, criando as coisas que a gente quer, né, realizando os desejos que a gente tem vontade, né, os nossos desejos, nossas vontades, os nossos sonhos, materializando nossos sonhos, né, que é o que a gente veio para cá para fazer, para realizar, que a gente veio aqui para materializar nossos sonhos, criar nossa própria vida, nossos sonhos, nossa realidade, nosso universo, e a gente vai aprendendo cada vez mais com o tempo a materializar cada vez mais nossa realidade, né? Então, em resumo, eu acho que assim, na vida já é assim, e nesses momentos de pico de energia são assim, e agora que eu acredito que a gente esteja recebendo esse pico de energia do flash solar, né, eu acredito que essa é a melhor maneira de lidar com a vida, que é o quê? Nos olharmos como criadores e percebermos que a gente está criando a vida de maneira consciente e também de maneira inconsciente e também com coisas que estão no nosso subconsciente influenciando a gente, né? E aí, ao perceber nossas criações, a gente percebe que a gente está criando de maneira consciente e o que a gente está atraindo para a nossa vida, e dali a gente vai vendo o que está positivo, é sinal de que a gente está fazendo certinho, e o que está negativo é alguma coisa que a gente tem que corrigir lá nos nossos pensamentos, sentimentos e ações, né, nas atitudes, e perceber o que a gente está fazendo de errado para corrigir aquela rota e começar o quê? Corrigir, começar a acertar e colher e plantar aquilo que a gente quer para colher o resultado que a gente quer. E assim a gente vai corrigindo e melhorando cada vez mais a vida.
É tudo um processo, não é milagre, não é do dia para a noite, é um processo de aprendizado constante, onde a gente só aprende através da prática, da vivência, da vida, do dia a dia, de acertar, de errar, de ficar feliz, de ficar triste, de ficar com raiva, de ficar para baixo. Através das experiências é que a gente vai aprendendo, porque através das próprias experiências é que a gente vai observando aquilo que a gente está criando. Através de várias e várias experiências, quer dizer, através de vários e vários dias, semanas, meses e anos, através das experiências é que a gente pode observar e ver padrões de comportamentos que a gente está tendo que não estão funcionando, que estão levando a gente a comportamentos, a resultados negativos que a gente não gostaria. Então é só através do tempo e das experiências que a gente consegue olhar para trás, né, e perceber que alguma coisa não está legal, porque a gente está colhendo resultados negativos. É através do tempo e das experiências é que a gente vai conseguindo observar certos padrões e observar que, pera, isso aqui não está legal, o que eu posso fazer para corrigir? Onde estou errando? Então é justamente, não existe forma, não é de um dia para outra, requer tempo, experiência e observação dos próprios resultados, para aí sim a gente observando, investigando e vendo onde está errando para a gente começar a acertar cada vez mais e colher aquilo que a gente quer colher cada vez mais, né? Plantar o caminho correto para colher o resultado correto que a gente quer, né? Para criar nossos desejos, sonhos e nossa própria realidade que a gente sonha e deseja. Só que isso é um aprendizado e todo aprendizado só vem através do quê? De teoria e prática. E só vem através do quê? Das experiências. Então, não existe segredo, a gente está aprendendo a viver a vida, ninguém nasce sabendo nada, ninguém nasce recebendo um manual, e recebi manual, então para criar a vida é só fazer isso, isso, isso. Não, ninguém recebe manual. A gente vai vivendo a vida e vai aprendendo, acertando e errando, caindo e levantando, tateando no escuro, experimentando, se lançando, tomando na cara, acertando, se dando bem. A gente só aprende a viver a vida através das experiências. Então, não há que se haver nenhum tipo de cobrança conosco, com a gente mesmo. A gente não tem que se cobrar por nada, porque estamos aprendendo a viver a vida. Estamos aprendendo as coisas, a entender como a vida funciona, aprendendo a criar de maneira consciente as coisas e aprendendo, que é o ponto principal ainda, né, a entender o que a gente tem um subconsciente com um monte de memórias que influenciam a gente, travam a gente de criar as coisas de maneira mais consciente. Então, viver a vida não é tão simples assim, porque existem várias descobertas que a gente vai descobrindo nesse jogo da vida, né? A criar a nossa própria realidade. Existem várias coisas que a gente vai aprendendo, que é só com o passar da vida que a gente vai aprendendo mesmo, mas uma hora a gente vai aprendendo e a gente começa a se superar e a gente começa a colher os resultados que a gente quer. Então, não há que se haver nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de crítica, porque a gente nasceu sem receber manual de instruções de como viver a vida, e a gente vai aprendendo a viver a vida na prática, acertando e errando. E esse é o único caminho de aprender a viver a vida. É só assim mesmo. Se a gente nascesse com recebesse manual, não ia ter graça. Se você recebe um manual, ler manual já é chato, né? Então assim, você recebe manual, lê a vida e fazer tudo de maneira metódica, vou fazer isso que vai... Tipo, não tem emoção, não tem graça. Então você vai viver na vida experimentando, né? Acertando e errando mesmo, porque esse é o barato da vida. Você vai se aventurando e desbravando a vida, né? Cortando mato ali, desbravando a vida no dia a dia mesmo, experimentando, aprendendo. Então, não deve se haver cobrança. A cobrança que a gente faz com a gente mesmo sempre é injusta e geralmente pode ser advinda de comportamentos que a gente absorveu dos pais, de quem criou a gente, né? E as cobranças são injustas, né? Então a gente só reproduz cobranças de uma maneira geral, mas a gente não tem que se cobrar por nada, porque a gente está aprendendo a viver a vida e vai aprendendo na prática mesmo. Então a gente está aprendendo a viver a vida, a criar a nossa própria vida, a nossa própria realidade. Então é só na prática que a gente vai aprendendo a criar tudo e está tudo bem, né? Viver resultado negativo não é legal, ter as frustrações não é legal, mas faz parte do jogo da vida, da gente aprender a criar a vida, aprender a entender como a vida funciona, aprender a entender como a gente cria a nossa própria realidade, nossa própria vida. Então é uma série de aprendizados que a gente está aprendendo e que faz parte do jogo, que faz parte da vida, né? Uma série de aprendizados que a gente está aprendendo e com o tempo a gente vai aprendendo. Então está tudo certo. Mas eu garanto para vocês que essa postura, essa posição, essa forma de chegar à vida como criadores, como criador da própria realidade, onde você se vê como criador da própria realidade e você assume o seu próprio poder de criar a sua própria realidade
e assume a responsabilidade sobre as coisas positivas e negativas que você está criando na sua vida, quando você se assume e se empodera, isso vai te dando cada vez mais poder para você criando cada vez mais a sua própria realidade que você quer. E aí você vai aprendendo e vai criando cada vez mais a realidade como você quer. E você vai aprendendo e vai lapidando e vai se ajustando e vai corrigindo e vai se aperfeiçoando e vai eliminando bloqueios, traumas, mesmo, e um monte de coisa, e vai expandindo a consciência, vai ficando cada vez mais consciente, vai criando cada vez melhor e com mais felicidade, com mais alegria, né? Então, eu acho que essa é a minha visão do que eu acho que é a melhor maneira de vivenciar a vida de uma maneira geral, vivenciar esses picos de energia que a gente vai receber durante a transição planetária e viver todos os próximos picos de energia que a gente vai receber durante a transição planetária nos próximos anos, cada vez mais, né? Então, eu acredito que essa seja a melhor forma de lidar com a vida. Então, gente, eu queria dizer isso para vocês. O título desse vídeo de hoje é Flash Solar, o evento, 3 Atlas e a nossa felicidade. Como isso influencia a nossa felicidade? Então, essa é a minha visão de como a gente que está recebendo pico de energia, que está todo mundo desgastado, cansado, nos pontos que incomoda, que está querendo esperar, não está conseguindo dar, como está todo mundo cansado, e como eu acho que é a melhor forma de lidar nesse momento, com todos esses picos de energia, para a gente olhar com uma maneira mais leve, suave e querendo aprender cada vez mais para poder corrigir e superar cada vez mais, e a gente supera tudo. No tempo certo, a gente supera tudo. O que a gente precisa ter sempre é persistência, ter o objetivo que a gente quer, qual é o sonho que a gente quer ter na vida, qual é o objetivo que a gente quer ter na vida, como a gente vai fazer para alcançar aquilo, e se não souber agora, não importa, só mantenha aquele objetivo e vai rumando para aquele objetivo. Eu vou fazer aquilo, eu quero ter aquele sonho, eu vou realizar aquilo, mira naquilo e vai indo, e no meio do caminho você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, porque você está aprendendo, e aí aprendendo coisas internas sobre você mesmo, e também coisas externas, de como criar e realizar as coisas externas. Então são uma série de aprendizados que você vai aprendendo e cada hora você está ficando cada vez, quanto mais você vai indo rumo àquele objetivo, mais você está próximo de materializar seus sonhos, cada vez mais próximo, porque você está aprendendo cada vez mais nessa jornada, nesse caminho todo. Então, gente, eu queria dividir isso com vocês. Eu acho que essa forma de se ver como criador e olhar para as próprias criações e aprender com elas, com positivo e negativo, é a maneira mais leve, mais suave, mais legal e mais divertida, que ameniza os desafios da vida e que faz com que a gente veja a vida de uma maneira cada vez mais clara e consciente, porque de fato eu acredito que a vida seja isso mesmo, né? A gente está jogando um jogo de realidade virtual, onde a gente está projetado aqui durante o dia, usando um corpo de um avatar, né? Vivendo e criando a própria realidade. Eu acho que a vida é assim, né? A minha visão, mas é minha, né? Tem muito isso, né? Enfim, cada um pensa da maneira que acredita. É a minha visão que eu estou dividindo com vocês. Então eu acho que essa é a forma de viver a vida, gente, né? E viver esses picos de transição planetária. Eu acho que a gente, vendo dessa maneira, tudo fica mais leve, mais suave e mais divertido, ou se não, da melhor maneira possível que a gente consegue lidar com o nosso nível de entendimento para a vida hoje. Então, gente, é isso. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria dividir esses conhecimentos com vocês, essas visões com vocês, esses aprendizados com vocês, né, de como eu acho que é a melhor forma possível de lidar com esse momento, né, já que eu vejo muitas pessoas ao meu redor, todas desgastadas, cansadas e já exauridas, já no limite, né, e eu continuo, apesar dos meus desafios, eu continuo me mantendo sempre bem, dentro dos limites que eu posso me manter, porque eu tenho uma visão mais expandida e mais clara sobre a própria vida, sobre a felicidade, como ser feliz, de várias coisas, porque também, afinal, eu já estudo a felicidade há 20 anos, eu desenvolvi uma metodologia, né, para aplicar nas pessoas, para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Então eu sou um cara especialista em felicidade, né, há 20 anos estudando felicidade, para ajudar todos vocês. Então, eu tenho a minha maneira de ser. Então, quando eu venho para cá para trazer esse vídeo para vocês, hoje, especificamente, para essa área de espiritualidade, é porque eu tenho a minha bagagem de vida, de visão sobre a espiritualidade e também sobre a felicidade. Eu sou especialista em felicidade, há 20 anos eu estudo a felicidade. Então, eu passo coisas para vocês porque eu acho que isso pode auxiliar vocês a serem cada vez mais felizes nesses momentos mais intensos de transição planetária, onde nem tudo é tão fácil pela intensidade das energias. Então, gente, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, né, a dividir com vocês esse ponto de vista e que esse ponto de vista ajude realmente vocês a de alguma maneira, a contribuir para que vocês consigam começar a refletir sobre esse ponto de vista, de enxergar assim, que é uma maneira muito mais legal e mais suave de enxergar a vida, e mais leve, né, e que beneficia de vários pontos, né. Então, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, trazendo esse ponto de vista para vocês, né, e nesse pico de energia que eu acho que a gente está recebendo aqui, né, e que está todo mundo muito desgastado, né? E que de alguma maneira isso que ajude vocês, né? Trazendo mais leveza para vocês, mais felicidade também. E é isso aí, gente. E aí eu já vou finalizando, né, esse vídeo de hoje.
E aí, bom, para terminar, só para oferecer para vocês, né, eu vou oferecer para vocês meus trabalhos, que eu sempre ofereço, né, eu tenho vários trabalhos que eu desenvolvo, e eu tenho alguns trabalhos de atendimentos individuais que eu faço, e também estou preparando o primeiro curso, que eu vou começar a fazer cada vez mais, vou começar a me lançar cada vez mais com palestras e cursos online, presenciais também, né, e eu vou falar para vocês aqui, eu tenho alguns atendimentos que eu faço individuais, e em breve o meu primeiro curso vai ficar pronto, né? Então vamos lá, de atendimentos individuais, quem tiver interesse, eu tenho um trabalho que eu desenvolvi, que é um atendimento individual, que eu faço um trabalho de orientação e felicidade. Eu também tenho um trabalho de orientação espiritual, eu também tenho um trabalho de orientação em cura de doenças, e também tenho um trabalho de leitura da energia do nome da pessoa, né? Esse trabalho de atendimento individual, o trabalho de orientação e felicidade é um trabalho muito bacana, onde eu pego, eu converso com a pessoa, tudo por telefone, a gente vai conversando e eu passo, todo mundo que quiser aumentar seu nível de felicidade, não está feliz, está triste, está depressivo, está para baixo, está tristinho, não está tão feliz, quer aumentar ou está feliz, mas quer aumentar o nível de felicidade, eu faço uma orientação com alguns pontos principais de comportamentos para a pessoa ter, que ela vai implementar na vida dela, passando o dia a dia, passando dicas práticas para a pessoa fazer, o que vai fazer com que ela, no dia a dia, vá mudando certas formas de enxergar a vida, de viver a vida, e que vai fazendo com que ela aumente cada vez mais o nível de felicidade dela, né? Eu passo a orientação toda e a pessoa aplicando na vida dela, que vai fazendo com que ela aumente cada vez mais o nível de felicidade dela. Então eu tenho esse trabalho de orientação em felicidade. Eu tenho trabalho de orientação espiritual, que eu também, por ter minha visão já bem macro sobre o universo, sobre a vida, e de várias coisas, eu consigo passar orientações espirituais para a pessoa, sobre coisas que ela estiver vivenciando, sobre a vida dela, sobre várias coisas, sobre uma orientação espiritual mesmo de vida, como a pessoa está se enxergando, ou coisas espirituais também, coisas mais universais. Então é um trabalho mais focado em quem está perdido, né? Quem está desnorteado, que é uma orientação, né? Uma orientação espiritual para quem tem uma visão macro das coisas, né? Eu tenho uma visão muito macro, porque eu sempre tive uma espiritualidade muito desenvolvida, né? Desde adolescente eu tenho já contato com os mentores espirituais, na época, além de ter vários contatos, nos últimos muitos anos eu tive muita informação, muita explicação sobre coisas da vida e do universo todo, de como ele funciona e tudo mais. E eu tenho mais a minha visão de vida, de como funciona a nossa programação encarnatória, como a gente está, a nossa programação de vida mesmo. Então eu tenho o que cada um, como o que a gente vai fazer aqui e tudo mais. Então eu tenho uma visão hoje, muito completa da vida, assim. Não falo tudo, obviamente, porque tem muita coisa para aprender, mas eu tenho uma visão muito macro, muito completa, de visões gerais, meio macro, né? Uma visão ampliada, geral, lá de cima da vida. Então quem tiver perdido, eu também consigo passar orientações, né, de vida para a pessoa. Então esse é o trabalho de orientação espiritual. Eu tenho um trabalho de orientação em cura de doenças, porque desde adolescente eu estudo sobre saúde e eu tenho uma visão já bem unificada do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, do corpo espiritual, da consciência, de como a gente tem os corpos sobrepostos, de como a gente tem essas várias energias interligadas e como quando vem todo o caminho que vem quando a pessoa quando a pessoa adoece, como que surgiu o caminho da doença da pessoa e depois o caminho de cura para ela. Então eu não curo ninguém, mas eu passo todo o diagnóstico do meu ponto de vista da raiz que a pessoa adoeceu e de como ela se curar, né? Que aí eu passo orientação para ela exercitar certas coisas, que é uma mudança de comportamental e de consciência e que faz com que ela se cure, né? Então eu tenho esse trabalho também, né, que eu desenvolvo desde adolescente, tenho 44 anos, né? Desenvolvo essa visão desde os 17 anos, né? 15, 16, 17 anos para frente, né? Então há muito tempo eu já estudo sobre saúde, então eu tenho esse trabalho de orientação em saúde, né? Orientação em cura de doenças, né? Tem o trabalho de leitura do nome, que é o trabalho de leitura da energia do nome da pessoa, onde eu pego o nome da pessoa e consigo extrair, ver qual é a energia que ela tem, e eu consigo identificar passado, presente e futuro dela, e saber várias áreas da vida dela. Então é só através da energia do nome, né, da frequência sonora. O som emite o nome da pessoa tem uma frequência sonora, eu capto essa frequência sonora, e através do método que eu desenvolvi, eu consigo identificar as várias fases da vida que ela tem, as energias que ela vivencia durante a vida, e os vários campos da vida dela que ela precisa saber também, né? Então eu tenho esse trabalho de leitura da energia do nome da pessoa, né? Então, esses são meus trabalhos de atendimento individual, orientação em felicidade, orientação espiritual, orientação em cura de doenças e a leitura da energia do nome. São esses 4 trabalhos que eu faço aqui de
de orientações, tem algumas outras também, mas são outras também que eu não vou comentar agora aqui, mas que tem muitas coisas que eu faço, né? Então eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo, vai ter lá o meu site, e lá vai ter toda a descrição de todos os meus trabalhos que eu faço, de vários trabalhos diferentes, né? Então nesse trabalho de orientação, que são atendimentos individuais, né? E também tem o trabalho meu de curso, então já para falar para vocês, porque eu estou criando o meu primeiro curso, que em breve vai ficar pronto e eu vou lançar para vocês, que é o meu curso de Introdução à Felicidade. Que vai ser um curso fantástico de introdução à felicidade, que eu vou trazer muita coisa bacana para vocês. Então já podem ficar na expectativa aí, já vão criando essa expectativa, porque em breve, quando eu lançar, eu vou avisar todo mundo que vai ser um curso bem bacana. Então só para ir já avisando vocês. Beleza, gente? Então isso aí, esses são os trabalhos que eu faço hoje e é para servir vocês, para atender vocês, para levar tudo que eu tenho de bagagem, de conhecimento, para ajudar vocês da melhor forma possível, com os conteúdos aqui no canal e com os trabalhos de atendimento individual que eu faço e com os cursos e palestras online e presenciais que eu vou começar a fazer em breve, já já. Beleza, gente? Então é isso aí. Então eu vou finalizando esse vídeo hoje. Queria agradecer a todos a presença de vocês, de estarem aqui, de estarem assistindo o vídeo aqui. Né, que eu possa estar realmente dividindo bastante coisa bacana com vocês, né, porque esse é o meu intuito, dividir coisas bacanas com vocês, para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Então, gente, é isso, vou finalizar o vídeo de hoje, e finalizando o vídeo de hoje com a frase que eu sempre gosto de falar, que é o quê? Que a vida é uma escola, e somos todos o quê? Alunos. Estamos sempre aprendendo. Gente, valeu, um abraço para todos, obrigado, bons dias, boas semanas, e bom flash solar para todos nós e que a gente aprenda a lidar da melhor forma possível com esses picos de energia que a gente está recebendo. Que serão para expandir a gente cada vez mais e aprender cada vez mais. Valeu, gente. Um abraço para todos e até a próxima. Show! Valeu!